Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Mão na Massa. Se você acompanhou o vídeo introdutório, você sabe que não há uma ordem. Você não precisa começar do exercício 1 para entender qual é a proposta dessa série. Tudo que eu coloco aqui no canal para você, você sabe que é para que você fale inglês com naturalidade e confiança. O inglês do mundo real, aquele inglês que não está nos livros. Nesse vídeo 2 dessa série, nós vamos continuar trabalhando com uma imagem. E se você assistiu o vídeo 1, você já entendeu qual é a dinâmica da coisa. O objetivo aqui é fazer com que você entenda que você não precisa decorar listas e listas de vocabulário. Primeiro, porque é perda de tempo. E segundo, não vale a pena você decorar uma lista imensa se você não vai usar. O inglês do mundo real, ele é mais simples e ele te faz trabalhar com um vocabulário que você vai usar, não com um vocabulário que você vai memorizar e perder, porque se você não usa, você perde. Então acompanha comigo aqui na tela essa imagem. Aqui você consegue perceber que nós temos alguns detalhes e nós vamos falar sobre esses detalhes. O objetivo de cada tópico que nós vamos trabalhar aqui, de cada imagem, de cada texto, de cada vídeo ou até mesmo áudio, é sempre nós olharmos a imagem e pensarmos nos pronomes interrogativos em inglês. E aí nós temos vários: what, where, when, why, how often, how many, how much. A gente vai usando cada um desses pronomes para se expressar sobre esses assuntos a partir do momento que esses pronomes caibam na situação. Então, aqui nessa imagem, a primeira coisa que a gente vai se perguntar é: who are they? Quem são eles? E aí é claro que a gente não tem certeza. E toda vez que nós não tivermos certeza sobre algo, nós vamos usar a palavra maybe. Por quê? Maybe é uma palavra para expressar dúvida, significa talvez. Então, para responder essa pergunta, who are they? Quem são eles? Aqui eu trouxe algumas opções para nós. Nós podemos falar que eles são um grupo de amigos, então tá ali, a group of friends. E aí você sabe que esse group of vai ser reduzido ao som do schwa no inglês falado e vai ficar groupa. Group of vira grupa. Só que eu não posso parar. Quando eu reduzo uma palavra, eu tenho que chamar a palavra seguinte imediatamente. Então nós vamos falar a group of friends. Eu não posso falar a grupa friends. Não. A group of friends. Tanto é que esse of tem uma redução que a gente quase não percebe. A group of friends. E aí uma segunda opção para nós. Nós podemos falar que eles são coworkers. Coworkers, ou seja, colegas de trabalho. E ainda, nós podemos falar que são casais. Couples. Então aqui eu trouxe 3 opções para nós falarmos de quem são essas pessoas na imagem. Agora a gente vai passar para uma próxima pergunta. What are they doing? O que eles estão fazendo? E aqui, da mesma forma, a gente vê ali, nós temos várias opções. A primeira delas, having fun. Eles estão se divertindo. Having fun. Segunda opção, eu posso falar go out ou hang out with friends. E ali a gente pode colocar ing em go, vai ficar going, e hanging. Eles estão saindo, batendo perna com os amigos. Tanto faz eu usar going out ou hanging out. Mas o que a gente vê nessa imagem? A gente vê aqui nessa imagem que eles estão posing to a pic. Eu abreviei ali picture, posando para uma foto, né? Se preparando para tirar uma foto. Eu poderia falar posing to a photo, posing to a pic, tanto faz. E aí aqui, essas foram as opções que eu te dei. Mas eu, por exemplo, poderia ainda inserir uma outra opção, que eu não coloquei aqui, mas que dá pra gente perceber. Eles estão bebendo alguma coisa. Então eu poderia falar que eles estão bebendo chá, drinking tea, ou então drinking coffee. E aí, né, a gente usa a imagem para se expressar sobre o que está vendo. Agora nós vamos passar para uma outra pergunta. Where
they. Eu juntei o where com are e ao invés de perguntar where are they, eu tô perguntando whether they. E novamente, por nós não termos certeza de onde eles estão, você pode usar maybe. Maybe é a única palavra? Não. Nós vimos no vídeo 1, no exercício 1, que eu também posso usar probably, que é provavelmente. E aí as opções que nós podemos sugerir aqui. Onde eles estão? In a café, cuidado com a pronúncia. Essa palavra, ela tem acento, porque ela não é de origem da língua inglesa, então esse ézinho do final não é som aberto, café, é como se fosse um ei, mas bem de leve, in a café. Outra opção que nós temos aqui, close to work, eles estão próximos ao trabalho, quer dizer, eu não falei assim o lugar, mas eu falei com relação à proximidade, close to work. Então essas são as duas opções. A gente poderia sugerir várias outras, mas essas aqui são as mais básicas. Seguindo, a gente tem a próxima pergunta. When are they in a café? Quando que eles estão ali no café? Com que frequência que eles vão? E aí eu coloquei 3 opções. After work, que é após o trabalho. In a day off, um dia de folga. Ou on holiday. Como aqui nós estamos falando de inglês americano, on holiday, no feriado. Então, essas daqui são as 3 opções que eu trouxe para você trabalhar e construir o seu texto. A próxima pergunta que a gente pode fazer é a frequência. E aí eu perguntei, how often do they do that? Com que frequência que eles fazem isso? How often do they do that? E aí eu coloquei once a week, uma vez por semana, ou hardly ever, raramente, ou once in a blue moon. Eu trouxe aqui uma expressão para você mais comprida. Once in a blue moon significa quase nunca. É o mesmo que hardly ever. Não dá para traduzir ao pé da letra, até dá, mas ela não vai trazer para nós o sentido de significado que ela tem. Once in a blue moon, raramente, quase nunca. Então aqui a gente tem a frequência. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar todos esses detalhes, escolher uma palavra ou outra para ir formando frases para falar sobre essa imagem. Então nós vamos falar quem eles são, onde eles estão, quando eles estão em determinado lugar ou fazendo tal coisa, a frequência que eles se reúnem, e nós vamos unir isso tudo num único parágrafo, sem decoreba, sem eu precisar ficar pensando em palavras, porque eu já analisei a imagem detalhadamente. Então, assim, eu trouxe aqui um exemplo para você ver. Você sabe que esse exercício, o objetivo dele é fazer com que você substitua, trabalhe com o vocabulário que eu já te dei aqui, para que você amplie esse vocabulário e você transforme esse vocabulário em vocabulário ativo. Não em vocabulário que você vai ficar decorando, e quando precisar dele você não vai ter, porque você não está usando. Então vamos analisar aqui na tela. Aqui eu coloquei para você, já organizado, talking about the pic, falando sobre a imagem. In this picture, I see a group of friends or co-workers. I'm not sure. Maybe 2 couples. They're having fun and posing to a picture in a cafe on a day off. They hardly ever have a day off. Então, vamos agora analisar os detalhes dessa imagem e o que eu fiz com as palavras que eu te apresentei no início. Quando eu falo aqui no início, né, quem que nós vemos, eu usei todas as opções que eu te dei lá. Eu falei que eu vejo um grupo de amigos ou colegas de trabalho. A group of friends or coworkers. I'm not sure. Outra maneira de você dizer que você tem dúvida, que você não tem certeza. I'm not sure. Não tenho certeza. E ainda no final eu coloquei maybe 2 couples. Talvez 2 casais. Eu usei aqui 2 expressões para expressar incerteza. I'm not sure, não tenho certeza, e maybe, talvez. E aí, seguindo,
O que eles estão fazendo? They're having fun and posing to a picture in a cafe on a day off. Numa única frase, eu coloquei o que eles estão fazendo, onde e em que momento. Isso aqui tudo sugerindo com o vocabulário que eu já te dei. E no final, eu falei a frequência que eles têm um dia de folga. They hardly ever. Eles raramente têm um dia de folga. Agora, lembra aquela expressão que eu te dei um pouquinho maior? Once in a blue moon, que também significa raramente? Eu poderia pegar essa expressão e usar nessa última frase. Mas como ela é uma expressão grande, ela viria no final. Então a frase ficaria assim: They have a day off once in a blue moon. Eles raramente têm um dia de folga. O significado é o mesmo. Só que a expressão, por ela ser um pouco maior, ela vai vir no final. O mesmo aconteceria com, por exemplo, uma vez por semana. Se eu quisesse colocar que eles têm um dia de folga uma vez por semana, eu ia colocar no final. They have a day off once a week. E assim, a gente constrói a expressão. O que é importante nesse exercício? Você usar as opções que eu te dei, dentro já dessa estrutura montada, e ir fazendo a substituição. Porque esse é exatamente o objetivo dessa série, que você se expresse em inglês, mas que você não use palavras decoradas e nem que precise ficar pensando para se expressar. Por isso a gente está trabalhando com situações do mundo real, situações do dia a dia para você usar. Esse foi o exercício 2, ainda trabalhando sobre imagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa dica com um amigo, chame os interessados para conhecerem essa série, porque essa série você nunca viu igual por aqui e ela realmente vai te ajudar a falar o inglês do mundo real e sem medo. Seja bem-vindo, deixa aqui seu like, não esquece, e deixa também nos comentários que assunto você gostaria de falar com maior naturalidade, que você ainda trava, que a gente vai falar sobre esse assunto aqui. E nós não vamos trabalhar só com imagens, nós também vamos trabalhar com textos, com vídeos, com áudios. Então, fica por aqui, que muita coisa boa tá vindo. See ya!